Onde foi parar a paixão pelos perdidos? Onde se escondem hoje os que sangram por dentro e ainda assim clamam por salvação para outros? No silêncio da madrugada, quando a alma geme sem palavras e o céu parece de bronze, há um clamor que poucos ouvem. É o clamor dos joelhos dobrados da alma quebrada, do espírito que se recusa a abandonar o altar, mesmo quando o fogo parece ter cessado. Talvez você, ao ouvir estas palavras, reconheça esse vazio, uma ausência, uma sede que nenhuma canção moderna ou sermão aplaudido consegue saciar. Deus está em silêncio? Ou seríamos nós que nos acostumamos com o barulho da religiosidade e esquecemos como se escuta o sussurro do Espírito? Ouvimos pregações, recitamos versos, falamos em nome dele, mas já não o buscamos com o coração em brasas. Perdemos o hábito de chorar pelas almas, de gemer pelas nações, de gastar madrugadas sem audiência, sem likes, sem nada, exceto o próprio Deus. David Brainerd sabia o que era isso. Ele viveu como uma vela acesa, sob vento contrário, consumindo-se em febre, em angústia, em lágrimas. Não por glória, mas por almas. Ele não foi grande aos olhos do mundo, nem deixou templos, nem teve tempo para seguidores. O que ele deixou foi algo mais eterno, o perfume de uma vida totalmente entregue. Hoje talvez você esteja seco, frio, cansado, não por falta de atividades, mas por ausência de intimidade. Anda pelos caminhos da fé como quem tateia no escuro perguntando: onde foi que o fogo se apagou? E a resposta pode estar nas entrelinhas da vida de Brainerd. Ele não buscava o conforto, buscava o quebrantamento. Não queria os aplausos. Queria a glória invisível de Deus sobre os campos vazios, sobre corações endurecidos, sobre tribos esquecidas. Brainerd era só um homem, frágil, doente. E ainda assim, ele se ajoelhava no meio da neve, sozinho, com a face no chão, orando com lágrimas ardentes por pessoas que nunca o aplaudiriam. Ele morria por dentro, mas vivia com Cristo em cada clamor. Seu diário não é apenas um registro, é um espelho. E hoje ele se abre diante de nós como uma profecia silenciosa que ainda queima. Se você sente que perdeu o fogo, se suas orações não têm mais lágrimas, se você sente que fala, mas Deus parece calado, este vídeo é para você. Não é um estudo, é um gemido, é um convite a retornar, não aos púlpitos, nem aos palcos, mas à presença que ainda se deixa encontrar entre os humildes e quebrantados de espírito. O mesmo Deus que escutou Brainerd na solidão do mato, sob a dor do corpo e da alma, ainda escuta hoje, ainda se comove, ainda envia o Espírito para inflamar corações frios e levantar missionários invisíveis. Você está disposto a morrer por amor às almas, ou ao menos a chorar por elas? Aquele que semeia em lágrimas colherá com alegria. Há uma promessa oculta nesse sussurro antigo. Não é uma promessa de fama, nem de grandes colheitas visíveis. É uma promessa para os que plantam no escuro, para os que dobram os joelhos em chão árido, enquanto o céu permanece fechado e a alma sangra em oração. Essa é a colheita dos esquecidos, dos que oram quando ninguém vê, dos que gemem quando todos dormem. É a herança dos que choram por almas que nunca conhecerão. Aquele que semeia em lágrimas. David Brainerd era esse homem. Ele caminhava entre os nativos americanos com os pés feridos, o corpo doente e o espírito aceso como uma tocha nas mãos do Altíssimo. Suas palavras não eram eloquentes, mas seu coração ardia. O espírito soprava em sua fraqueza, e cada clamor se tornava uma semente lançada nas entranhas do deserto. Ele semeava em lágrimas, ele se prostrava sobre a terra congelada como quem planta não com as mãos, mas com o espírito em agonia. E hoje vivemos em tempos onde a semente é abundante, mas a lágrima é rara. Temos recursos, tecnologia, vozes, estratégias, discursos polidos, mas falta-nos a água do quebrantamento. Falta-nos o sal do arrependimento. A igreja moderna muitas vezes colhe sem ter chorado, fala sem ter escutado, marcha sem ter se prostrado. E nos perguntamos por que não há frutos que permaneçam. A resposta está naquele que semeia em lágrimas,
Há um solo que só se abre com o choro. Uma terra que só frutifica quando molhada com pranto genuíno. David Brainerd não fez grandes campanhas. Ele fez grandes clamores. Não construiu catedrais. Construiu uma história invisível de entrega, cujas raízes ainda respiram entre as páginas de seu diário. Ele compreendia o segredo. Lágrimas são chaves. Chaves que destravam corações, que abrem os céus, que movem o braço do Eterno. Talvez você esteja tentando colher algo que não foi regado com pranto. Talvez sua vida espiritual esteja seca porque suas orações são secas. Talvez você tenha perdido a linguagem do gemido, aquela que os anjos compreendem, que o Espírito interpreta, que o Pai responde com fogo, aquele que semeia em lágrimas. Essa não é apenas uma palavra poética, é uma convocação profética. Deus ainda busca intercessores que se disponham a sentir a dor que ele sente, que aceitem carregar o fardo que arde no peito dele. Almas distantes, sujas, quebradas, esquecidas. Ele ainda unge com lágrimas os que se colocam na brecha. Ele ainda procura os que dizem: Senhor, dá-me almas, ou tira minha vida. Brainerd disse isso, e viveu isso. Não foi força de expressão, foi entrega real. Ele pediu almas, e morreu no caminho. Morria um pouco a cada dia, em meio à febre, à solidão, ao frio do corpo. Mas seu espírito permanecia inflamado. Ele não chorava por si, chorava pelos outros. Ele não buscava consolo, buscava salvação para os que caminhavam para o abismo sem saber. E colheu, não da forma como o mundo espera, mas da maneira como o céu celebra. Gerações foram despertadas por sua vida. Missionários renasceram lendo suas palavras. O altar continua aceso onde ele orou, porque aquele que semeia em lágrimas, colhe com alegria. Não aqui, talvez, não agora, mas diante do trono, onde cada lágrima é guardada num odre, onde cada oração esquecida ecoa eternamente. Você que me ouve agora, quando foi a última vez que você chorou por uma alma? Quando foi que sua oração rompeu a lógica e se tornou um lamento de amor? Quando foi que sua fé não pediu bênçãos, mas intercedeu por salvação? Deus está chamando, não para mais um ministério, mas para menos de você e mais dele. Ele procura os Brainerds desta geração, homens e mulheres comuns, fracos, mas dispostos a morrer de amor pelas almas, a semear com lágrimas o que talvez nunca colherão nesta terra, mas colherão no céu, com alegria. A cruz está nas músicas, mas não nos corações. A cruz está nos logos de ministérios, mas não nas decisões secretas. A cruz está nos púlpitos dourados, mas não nas madrugadas silenciosas. A cruz foi tatuada no corpo, mas esquecida na alma. Vivemos tempos onde o nome de Jesus é anunciado com volume, mas sem peso. Onde os altares são iluminados, mas o interior está escuro. Falamos do reino, mas negociamos com o mundo. Oramos por avivamento, mas não queremos renúncia. Queremos glória sem sacrifício, frutos sem raízes, autoridade sem quebrantamento. David Brainerd, se estivesse hoje entre nós, não seria convidado para conferências. Sua presença incomodaria. Seu olhar magro, sua voz cansada, suas palavras atravessadas por gemidos e febres, não se encaixariam no espetáculo religioso moderno. Ele seria ignorado, silenciado, rejeitado, exatamente como Jesus foi. Porque Brainerd confronta. Ele não confronta com gritos. Confronta com lágrimas. Não acusa com dedos apontados. Acusa com a vida gasta, com os dias consumidos por uma chama que poucos desejam tocar. Ele viveu como quem carrega um espinho e orava como quem vê o céu arder por dentro. Ele diria: onde estão os que choram em segredo pelas nações? Onde estão os que deixam tudo para seguir o Cordeiro onde quer que vá? Onde estão os que não desejam nada além de Cristo, ainda que isso lhes custe tudo? A cruz está nas camisetas, mas não nas atitudes. Está nas frases das redes sociais, mas não nas decisões do quarto. Está nos sermões, mas não nos jejuns. Está nos aplausos, mas não no silêncio da obediência.
A igreja moderna tornou-se agitada, mas não profunda. Estamos cheios de eventos, mas vazios de presença. Cheios de palavras, mas pobres de lágrimas. Cheios de doutrina, mas sem paixão. Cheios de estratégias, mas com pouco temor. David Brainerd sabia que um coração dividido não atrai o céu. Ele não queria metade de Deus, e por isso não oferecia metade de si. Ele vivia morrendo. E ao morrer, vivia de verdade. A verdade é que muitos hoje estão anestesiados, dormindo nas redes da rotina religiosa, cantando músicas sobre fogo, mas vivendo em cinzas, acomodados, cansados, escondidos atrás de ministérios como máscaras que ocultam uma fé sem vida. A oração virou performance, o jejum virou dieta, a pregação virou entretenimento, e a missão virou um departamento que poucos desejam visitar. A cruz está no discurso, mas não no estilo de vida. Está nos congressos, mas não no compromisso. Está nos vídeos, mas não nas lágrimas da madrugada. David Brainerd não era perfeito. Ele lutava com dores internas, dúvidas, fragilidades, mas nunca negociou com o mundo, nunca se acomodou, nunca pediu descanso. Ele clamava mesmo sem ver fruto. Ele pregava mesmo sem forças. Ele orava, mesmo quando parecia que Deus estava em silêncio. Oh, se eu pudesse gastar todos os meus dias entre os perdidos, com minha alma ardendo e meus joelhos no chão. Morreria feliz, ele escreveu. E morreu assim, jovem, desgastado, mas cheio de eternidade. Agora olhe para si. Quando foi a última vez que você sentiu dor por uma alma que vai ao inferno? Quando foi a última vez que sua oração foi sem palavras, apenas soluços diante de Deus? Quando foi a última vez que você preferiu a presença dele a qualquer outra coisa? A cruz está nos estandartes, mas não nos quartos escuros. Está na estética dos cultos, mas não nos desertos interiores. Está nos vídeos de motivação, mas não nos olhos que choram sem testemunha. Há pecados disfarçados de produtividade, ego disfarçado de ministério, orgulho coberto por títulos, vaidade vestida de zelo. Brainerd rasgaria nossos calendários, cancelaria nossas agendas, derrubaria nossos castelos de ego e diria com voz rouca: onde está a fome? Onde está o clamor? Onde está a cruz? A cruz verdadeira não se exibe. Ela pesa, não promove. Ela consome, não encanta. Ela mata. Não há glória para quem segue o Cordeiro, exceto aquela que vem depois da cruz, diria ele, com os olhos marejados. Mas preferimos atalhos, preferimos discursos leves, preferimos a graça que não exige entrega. Preferimos um Cristo domesticado que abençoa sem transformar. E assim, construímos uma fé superficial, uma fé de superfície, que canta, mas não se prostra, que declara, mas não obedece, que diz amar, mas não quer morrer. David Brainerd ainda nos chama. Sua vida ainda é uma profecia que sangra entre as páginas do tempo. Ele clama por uma geração que se levante como ele, fraca no corpo, mas ardente no espírito, doente nos olhos do mundo, mas curada pela presença. Sem aplausos, sem reconhecimento, sem holofotes, mas com lágrimas que movem os céus. A cruz está esperando. Está fora dos palcos. Está no deserto. Está no chão frio, onde ninguém quer deitar. Está no lugar onde as palavras acabam e só resta o quebrantamento. O mundo precisa de mais Brainerds. E o céu ainda responde a orações feitas com lágrimas. E você? Ainda sente o fogo? Ainda se lembra de como era quando o simples som do nome de Jesus fazia seus olhos se encherem de lágrimas? Ainda se ajoelha com temor? Ainda ora com fome? Ou será que se acostumou com a ausência da presença? Quando foi que você parou de chorar? Quando foi que o clamor virou rotina? Quando foi que a cruz perdeu o peso e virou apenas um símbolo? Quando foi que a missão virou opção e não mais urgência? Talvez você esteja ouvindo agora com o coração em silêncio. Talvez não tenha coragem de admitir, mas algo se apagou. A alma não brilha mais. A oração perdeu a voz. Você ainda fala com Deus, mas não sente que Ele responde. Aquele que semeia em lágrimas colherá com alegria. Mas
Você ainda semeia em lágrimas? Brainerd semeava. Mesmo fraco, mesmo sozinho, mesmo doente, mesmo sem ver fruto, ele regava o invisível com as lágrimas do seu espírito. E você? Ainda tem coragem de se ajoelhar e dizer: Senhor, eu só quero te agradar. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. Será que sua fé virou aparência? Será que sua missão virou carreira? Será que o altar virou um palco? Você ainda sente o peso da eternidade? Ou vive um dia após o outro como quem esqueceu que almas estão se perdendo? Você ainda sente dor pelas multidões sem salvação? Ou isso já não te move? Sim, é verdade. Você canta, você lê, você está aqui. Mas será que está de fato aqui, inteiro? Ou só uma parte de você ainda crê? Talvez a outra já esteja cansada, distraída, desconectada. David Brainerd pregava com lágrimas, sofria em secreto. Ajoelhava no meio do mato com febre e clamava: Senhor, toca os corações, salva os que estão em trevas, usa minha vida mesmo que ela se apague. E você? Quando foi a última vez que orou sem pedir nada para si mesmo? Quando foi a última vez que gemeu pela alma de alguém? Quando foi a última vez que acordou à noite, não por ansiedade, mas por um peso santo que te chamava ao chão? Talvez hoje Deus te trouxe aqui para esse momento, para esse confronto silencioso, para esse espelho profético, não para te acusar, mas para te acordar. Você sabe que já esteve mais perto, você sabe que já queimou mais, você sabe que já chorou mais por ele. E a boa notícia é: ainda há tempo. Ainda há tempo para voltar. Ainda há tempo para cair de joelhos. Ainda há tempo para dizer: Deus, eu perdi o fogo, mas se ainda quiser, reacende em mim. Você não precisa ter a força de Brainerd. Deus não te compara com ele, mas ele te chama com a mesma voz, com a mesma ternura, com o mesmo amor que um dia te quebrou e te chamou. Hoje a colheita ainda espera. Mas poucos semeiam com lágrimas, poucos estão dispostos a sentir, poucos querem a dor sagrada de carregar os sentimentos de Deus. E você? Vai continuar apagando esse incômodo interior com distrações? Vai continuar fingindo que está tudo bem só porque ninguém percebe? Vai continuar usando máscaras espirituais enquanto o coração está morno? Ou vai se render? Aquele que semeia em lágrimas colherá com alegria. E talvez a alegria esteja distante porque as lágrimas cessaram. Talvez o que você sente falta não seja um novo culto, uma nova palavra, uma nova direção. Talvez o que você precise seja apenas voltar a chorar diante do Pai. Chorar pelos perdidos, chorar por si mesmo, chorar por ter se afastado, chorar porque ainda tem chance de voltar. Brainerd não era grande, era pequeno diante de Deus. E isso bastava, porque os olhos do Senhor percorrem a terra e param sobre os que são quebrantados e contritos. Hoje, Ele parou em você. Esse não é mais um vídeo. Não é uma palavra bonita. É o clamor do céu. É o eco de um chamado que nunca foi cancelado. Você ainda pode ser aquele que semeia com lágrimas, aquela que intercede no secreto, aquele que carrega a dor do reino, aquela que ama até o fim. Deus não se impressiona com títulos, não se move com fama. Ele responde a corações que se rendem por inteiro. Então, renda-se, quebre-se, volte, porque quando as lágrimas voltam, a alegria também virá. Não a alegria do mundo, mas a alegria que vem do céu ao ver um filho voltando, ao ver um missionário invisível se levantando, ao ver um Brainerd moderno nascendo. Sim, você pode ser esse. Sim, você ainda pode semear. Sim, Deus ainda ouve. Então, cale tudo agora, feche os olhos e apenas diga: Senhor, reacende, eu volto, eu choro, eu semeio. Ainda que doa, ainda que me custe, só não me deixes morrer frio. E Ele te responderá. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa não é uma proposta leve. É um chamado que sangra. É uma estrada estreita, marcada por espinhos, silêncio e amor incompreendido. É a mesma estrada que Brainerd escolheu. A mesma estrada que Jesus percorreu.
A mesma estrada que hoje se abre diante de você. Você ouviu a palavra. Você sentiu o corte sagrado. Você reconheceu que já esteve mais perto. Agora, o céu espera a sua resposta. Este é o chamado à cruz. Não há religião, não ao ativismo, não há mais um ministério, mas a cruz, ao altar, a morte do eu. Jesus está chamando, não com condenação, mas com ternura profunda, com o tipo de amor que não passa a mão na sua cabeça, mas segura sua alma pelas mãos e diz: eu te quero inteiro. Você se lembra do tempo em que dizia: Senhor, eu sou teu? Você se lembra de quando tudo o que queria era estar com Ele, nem que fosse em silêncio, no chão do seu quarto? Você se lembra de quando o pecado doía e a santidade era seu maior desejo? Então volte. Não importa o quanto você se afastou, não importa há quanto tempo você está frio, mecânico, vazio. O altar ainda está de pé. A cruz ainda está ensanguentada. Jesus ainda chama com a mesma voz que chamou Brainerd para longe do conforto e para perto do coração de Deus. Mas entenda, não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte. Você precisa morrer. Morrer para o orgulho, morrer para o controle, morrer para os aplausos, morrer para o ego. Disfarçado de espiritualidade. Brainerd entendeu isso. Ele morreu um pouco a cada dia, e por isso vive até hoje. Morreu para os seus sonhos, morreu para os elogios, morreu para o conforto. E ao morrer, nasceu algo eterno. E você? Você quer seguir Jesus? Ou quer apenas andar ao lado dele? Você quer carregar a cruz? Ou apenas admirar quem a carrega? Você quer ser lembrado como alguém importante? Ou como alguém que viveu para que outros fossem salvos? Hoje, há um convite diante de você. Não é emocionalismo. É decisão. É vida ou morte. É seguir o Cordeiro. Mesmo quando ele passa pelo Getsêmani, é andar com ele. Mesmo quando o caminho vai até o Calvário, Cristo está diante de você com as mãos marcadas, não com um contrato, mas com um convite. Negue-se, tome a cruz, siga-me. Você pode estar cansado, pode estar ferido, pode se achar indigno, mas o convite não é para os perfeitos, é para os rendidos. E se você disser sim, mesmo fraco, mesmo chorando, mesmo sem saber como, se você disser sim com o coração inteiro, algo vai acontecer. O mesmo espírito que consumiu Brainerd na neve vai acender um fogo dentro de você. Não um fogo de empolgação, mas um fogo santo, silencioso, profundo, real. Você não será o mesmo. Você voltará ao primeiro amor. Você reencontrará o lugar secreto. Você trocará a pressa pela presença. Você desejará almas mais do que posições. Você desejará a cruz mais do que conforto. E esse retorno será a sua ressurreição. Mas primeiro, você precisa morrer. Precisa descer. Precisa se esvaziar. Não há glória sem Gólgota. Não há Pentecostes sem Calvário. Não há alegria sem pranto. Não há vida abundante sem sepultamento do eu. Brainerd viveu isso. E agora é sua vez. Você pode seguir com sua fé morna, cheia de palavras bonitas e cheia de boas intenções. Ou você pode se prostrar agora em espírito e dizer com sinceridade: Senhor, eu volto, eu morro, eu te sigo. Mesmo que doa, mesmo que me custe, mesmo que ninguém veja, mas eu quero ser teu, por inteiro. Não há outra estrada, não há outro caminho, não há outro evangelho. É a cruz ou nada, é morrer para viver. Hoje, Jesus passa por você e pergunta, como perguntou a tantos antes: você quer me seguir? Não só com palavras, mas com lágrimas, com renúncia, com fé, com o coração inteiro. Então diga, com tudo o que há em você, eu volto. E ele te tomará nos braços. E começará algo novo, um novo fogo, uma nova paixão, um novo começo. Mas o caminho será a cruz. Você chegou até aqui por um motivo. Não foi um clique qualquer. Não foi um vídeo a mais no meio do ruído. Foi o Espírito que te trouxe, como levou Brainerd às florestas gélidas, aos dias de febre,
A madrugada de joelhos quando ninguém via. Há um choro antigo te chamando agora. Há um altar invisível diante de ti. Escuta. Onde ainda vá. Ainda saiba citar os versículos certos, mas lá dentro há silêncio. Não é o silêncio da paz. É o silêncio de quem perdeu a voz no deserto. É o silêncio de uma alma que uma vez ardeu e hoje repete orações que não rasgam mais o céu. Sim, isso tem nome. É a ausência de presença. É o som do coração que se acostumou com a ausência de Deus. David Brainerd escreveu: naquela tarde, chorava como uma criança de tanta fome por Deus. O mundo parecia... E você? Quando foi a última vez que sentiu dor pela frieza? Quando foi que a glória te quebrou de verdade? Do trono veio a voz. Da cruz, o silêncio que ainda grita. E hoje essa voz procura corações quebrantados. Não os grandes nem os influentes, mas os contritos. Aqueles que têm vergonha de sua própria vaidade. Aqueles que choram em secreto, desejando ser puros outra vez. Vi-me tão corrupto que me abominei, mas ao mesmo tempo senti que Deus me... Você ainda sente? Ainda escuta? Ou está tão envolto em ativismo espiritual que esqueceu o rosto dele? A cruz está nas músicas, mas não nos corações. Está nos slogans, mas não nas decisões. Está nas paredes, mas não no altar do interior. A igreja canta, mas poucos morrem para cantar com verdade. A igreja ora, mas poucos sangram na oração. A igreja fala de fogo, mas quantos realmente ardem? Quantos ainda jejuam com lágrimas? Quantos ainda clamam até perderem a voz? No peito, e não conseguia conter o pranto. Brainerd anotou num dia de neve: e você? Quando foi a última vez que tua alma sangrou em intercessão? Quando foi que orou por almas como quem agoniza? Há um peso eterno sendo derramado neste instante. E não é para ser entendido, é para ser sentido. É para te ajoelhar agora. Testemunha aqui abaixo. O Espírito ainda me visita. Você ainda lembra do dia em que chorou pela primeira vez por amor a Cristo? Lembra do arrepio ao ler a palavra como se cada verso queimasse? Era como se o próprio céu se curvasse para ouvir minha oração. E mesmo fraco, ali, eu era forte. Escreveu Brainerd com as mãos trêmulas pela enfermidade. Essa presença ainda te visita ou virou lembrança? E se virou lembrança, por que se conformar com isso? Por que aceitar uma fé sem lágrimas, um altar sem fogo, um céu sem eco? Escreve aqui abaixo: eu quero voltar. Não há glória. Não há Pentecostes sem Getsemane. Não há fogo sem lágrimas. A cruz é mais que um símbolo. É um chamado. É a estrada estreita que os homens evitam e os quebrantados correm para abraçar. Hoje, Cristo te chama, mas não com promessas de palco. Ele te chama para morrer. Morrer para si, para os aplausos, para a autoimagem. Ele te chama para sangrar com ele, para andar com ele quando ninguém mais entende. Sentia-me como uma vela que queima até se consumir. Ainda mais. Essa é a oração de quem ama a cruz. Essa é a jornada dos que ainda creem que vale a pena gastar a vida pelo que é eterno. E se você ouviu até aqui, não foi por acaso. Deus usou este vídeo para despertar você. Inscreva-se em Diário Missionário e caminhe com os que ainda ouvem a voz. Aqui, cada mensagem é oração, cada vídeo é espada, cada palavra é um eco do céu. Compartilhe com alguém que precise despertar antes que seja tarde. Volte sempre. A mais.